Meu povo, graça e paz, tudo bem? Que Deus esteja protegendo, abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus. Estamos aí começando uma série com 2 Samuel. 2 Samuel é interessante porque 2 Samuel podemos dizer que é uma virada de mesa, é onde algumas situações mudam. Já começa aqui no capítulo 1, aonde Davi está chegando da guerra, onde ele persegue ali os amalequitas, aqueles que havia saqueado a sua cidade, Siclag, e havia ali levado suas mulheres, levado seus filhos, seus bens. Davi então sai atrás desse exército, os alcança, guerreia contra eles e vence e volta agora para a sua cidade. Chegando a Ciclagne, ele alegre, cansado já de algumas situações, ele já estava vindo de uma guerra, aí ele não tem nem como descansar, só chora, e aí já tem que partir atrás dos seus inimigos para resgatar todos os familiares, tanto dos seus como também dos seus soldados. E aí ele tem um bom êxodo nisso, e quando volta tem uma notícia, que é a notícia da morte de Saul, da morte de Jonatas, e como vem essas questões, né? Então, parece que aquele momento que Davi está feliz por realmente ter conquistado uma vitória, ter alcançado e resgatado os seus familiares, algo que até então, pela forma que eles choram, é, é, creio que eles pensavam que haveria uma dificuldade para que isso possa acontecer, mas aconteceu, eles conseguem resgatar. E agora, voltando para celebrar, para comemorar, eles recebem essa notícia. Podemos pensar na seguinte questão, que Davi deveria estar feliz, porque literalmente agora a perseguição acabou. A perseguição findou. Então fala, é aquela situação que ele poderia, ufa, estou livre. Só que nós percebemos e vemos aqui no capítulo 1 de 2 Samuel que a atitude de Davi é totalmente outra. Outra porque ele tinha Saul como ungido do Senhor, ele sempre lidou com isso, independente dos erros, independente das falhas. E aí eu aprendo com isso que Davi não estava muito olhando para as falhas de Saul. Como também Davi tinha as suas, ele sabia disso, já havia errado algumas vezes. Ele não olha então para as falhas de Saul, mas ele olha para quem Saul era. E Saul era um ungido de Deus. E junto com a morte de Saul, morre também o seu melhor amigo, aquele a qual ele diz que ele tinha o coração ligado, aquele a qual ele poderia realmente estar junto a cada dia, aquele a qual ele desejava estar junto a cada momento e a cada segundo. Então nós aprendemos algumas coisas que não é celebração, porque Saul tinha representava muito para Davi, mesmo com toda a sua loucura de perseguir Davi, mas aquilo não tirou. É muito legal uma frase que as pessoas falam, né? Que cada um dá aquilo que tem, cada um vive da forma que vive. E Saul, mesmo em todas as suas atitudes, em todas as suas questões, ele não mudou quem era Davi. Não mudou Davi de olhar para quem Davi era, e Davi tinha a compreensão clara de quem era Saul. E aí eu começo a aprender que nós não podemos permitir que as atitudes, que os altos e baixos das nossas vidas nos mova para um lado negativo. Nós sabemos que os altos e baixos da vida de Saul levou Saul a uma questão negativa de perseguição, de inveja, de ciúme, de querer cometer um assassinato sem um motivo algum. Mas isso não muda. Mesmo Davi sendo perseguido injustamente, não tirou seus olhos de Deus. Hoje muitas coisas acontecem para tirar a nossa fé, para abalar o nosso coração, para realmente nos tirar daquilo que nós somos, e começamos a ter atitudes contrárias daquela que de repente é a nossa, daquela que é o nosso princípio. Então o que eu aprendo nesse capítulo 1 de 2 Samuel é isso, que nem as lutas, nem as perseguições, nem as dificuldades, nem as falhas, nem os erros tirou Davi, tirou Deus do coração de Davi, mudou a forma de Davi agir. Pelo contrário, quando esse amalequita chega e diz que, olha, eu matei ele, e ele achava assim, não, era ele que estava perseguindo Saul. E agora ele saber que Saul está morto, ele vai se sentir aliviado, ele vai se sentir, poxa, acabou. E quando a Malequita chega e fala, olha, você não teve medo, você não teve nem sequer
Você não teve medo de realmente tocar no ungido do Senhor. Você não matou qualquer homem. Você não matou o meu perseguidor. Não. Você não me matou aquele que me perseguia. Você matou o ungido do Senhor e você não teve temor não de Saul, mas de Deus. Mas de Deus. Eu aprendo com Davi que os olhos dele estão voltados para o Senhor. E nós vamos ver que a partir disso, nessa série que nós vamos ter em 2 Samuel, nós vamos ver como Deus usa a vida de Davi. Mesmo em meio às suas falhas, mesmo em meio às suas dificuldades, mas isso não tirou quem Davi era. E quem Davi era? Ele era um homem que estava com seus olhos em Deus. Era um homem que estava com a sua vida e a sua confiança em Deus. E que assim possamos ser nós, mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, possamos estar com os nossos olhos voltados para o Senhor. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente e que as situações adversas não nos tire do centro da vontade do Senhor. Não tire os nossos olhos de estar fixo no Senhor dos Exércitos. Deus abençoe no nome de Jesus.